E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje em mais um vídeo de física. Meu nome é Carlos e vamos trabalhar hoje, literalmente, a respeito do trabalho de um gás. Ou seja, como que aquela energia que o gás tem pode realizar trabalho através de uma força e uma pressão ali aplicada. Bem, então desde já nesse vídeo eu quero te convidar para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso ajuda bastante na nossa criação de conteúdos, a gente ter mais ideias, trazer vários e vários quadros legais para vocês e que inclusive vão elucidar ainda mais os nossos conhecimentos. Porque como eu falo, educação é a troca. Você tem seus conhecimentos, eu tenho os meus e a gente troca ao modo que a gente complementa cada vez mais o nosso raciocínio. Bem, então no vídeo de hoje vamos falar sobre o trabalho de um gás, o trabalho motor e o trabalho resistente. Veremos daqui a pouco o que significa isso, mas desde já isso é um tópico voltado à termodinâmica, porque no vídeo anterior falamos da energia interna de um gás, que é o somatório de todas as modalidades energéticas mecânicas que está sobre aquele gás naquele corpo. E, consequentemente, isso se relaciona ao trabalho dele, porque nada mais nada menos estamos falando de transformações energéticas e como que isso passa de uma modalidade para outra, já que a energia não se perde nem se ganha, apenas se transforma. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso trabalho, literalmente, de um gás. Bem, inicialmente, como vimos nos vídeos anteriores, podemos condicionar o nosso gás em um certo recipiente. Recipiente cuja secção transversal dele é uma área A, por exemplo. E sobre essa secção transversal, um êmbolo, por exemplo, que está aqui exercido nessa área, consequentemente abaixo dele temos um gás de moléculas, está agitadíssimas, indo para um lado, para o outro, desordenadamente e consequentemente colidem entre si e com relação à parede do meu recipiente. Se existe colisão, eu estou exercendo uma pressão, ou seja, força sobre determinada área. Consequentemente, o que acontece? Quando essas partículas estão muito agitadas, consequentemente colidindo uma com a outra, colidindo com o recipiente, elas podem acabar empurrando esse êmbolo para cima. E quando isso acontece, lembre-se, existe uma força, olha o vetor força apontando verticalmente para cima, existe uma força aplicada, temos esse vetor, consequentemente a força promoveu um deslocamento, e esse deslocamento associado a uma força tem trabalho. Se tem trabalho, tem energia ali sendo trabalhada naquele caso. Consequentemente, o meu êmbolo vai ser empurrado para cima, promovendo um deslocamento D, por exemplo. Ou seja, eu vou variar o meu volume no meu recipiente. Consequentemente, realizei trabalho. Um trabalho, você me pergunta, positivo ou negativo? Positivo, porque é um trabalho motor, uma expansão gasosa. Se liga, expandi, variei positivamente o meu volume, consequentemente, se eu aumento o volume, eu tenho um trabalho positivo, um trabalho motor. Ou seja, temos que ver com relação ao sinal. O sinal é muito importante, principalmente na primeira lei da termodinâmica, já que temos uma relação de jogo de sinais, menos com menos, menos com mais e assim sucessivamente. Mas vamos com calma, vamos aos poucos. Ou seja, conseguimos concluir que esse meu gás vai realizar trabalho sobre o meu recipiente, consequentemente empurrando o êmbolo para cima. Se empurrou para cima, fez o deslocamento. Deslocamento associado a uma força tem trabalho. Nesse caso, o trabalho motor, porque a variação foi positiva e, consequentemente, o meu trabalho também positivo. Beleza, massa. Quais são os parâmetros, as coisas importantes que a gente tem que relevar, salientar neste primeiro caso? O aluno tem que estar muito atento que o gás realizou trabalho, o gás que realizou trabalho sobre o meu recipiente, como a gente acabou de falar. Consequentemente, ele fornece energia ao ambiente. Se liga, eu vou aumentar o meu volume. Lembra, mais volume, vou diminuir um pouquinho as colisões ali presentes. Se liga nisso, se eu diminuir esse volume, se eu comprimir, vai haver muito mais colisões, essas moléculas vão ficar agitadíssimas, alucinadas. Mas bem, consequentemente, desloquei o êmbolo para cima, forneci energia ao ambiente. Ou seja, aquela energia ali foi transformada. Não se perde, nem se ganha, se transforma. Se liga nisso. Bem, e aqui o trabalho foi motor por ter sido positivo. Mas, da física mecânica, a gente tem um teorema chamado trabalho. E o trabalho é justamente uma força que promove um deslocamento, um ΔR, um vetor R, vezes o cosseno, que tem uma relação entre o ângulo presente entre a força e o meu deslocamento. Esse cosseno vai ser importantíssimo no meu trabalho, já que temos aqui um produto sequente entre força, deslocamento e cosseno daquele ângulo. Bem, quando a gente observa esse trabalho do gás aqui, eu posso dizer o quê? Que o ângulo entre o deslocamento e a força é zero. O ângulo é zero. Consequentemente, o meu cosseno de zero equivale a 1. E outra coisa muito importante
é que a pressão é uma força exercida sobre determinada área. Por isso eu tenho aqui força sobre área. Ou a gente pode fazer meios para os extremos, como vimos na equação de Clerk-Perron, na dedução dela, que a minha força é uma área vezes uma pressão. Consequentemente, no meu cálculo do teorema do trabalho, também eu encontro força. E eu posso substituir área vezes pressão aqui. Consequentemente, encontrando o quê? Trabalho igual a área pressão vezes vetor de deslocamento vezes quem? Vezes o cosseno de zero, que equivale a 1. E, consequentemente, um dos cossenos máximos, tá? Nesse caso aqui, a nossa onda cossenoidal é a padrão, a normalzinha, beleza? Mas bem, o que a gente pode concluir aqui? Área vezes pressão vezes deslocamento. Se liga, comprimento, área. Isso significa o quê? Volume. Quando eu multiplico área vezes o comprimento, eu tenho um volume. E a minha pressão se mantém, tá? Portanto, o meu trabalho vai ser pressão vezes a minha variação do meu volume, tá? Então a gente tem que considerar o trabalho como sendo isso. Claro que vai ter o sinal positivo ou negativo, a depender se o trabalho é resistente ou motor, por exemplo. Como nesse caso aqui, ó, o trabalho resistente, em que eu fiz uma representação um pouco mais diferenciada. Eu coloquei esse cilindro visto como se estivesse de cima, observando ele de cima, tipo um helicóptero assim, olhando ele. E consequentemente vemos que o gás ele vai tentar se expandir, fazendo pressão sobre todos os pontos do meu recipiente, consequentemente. Ou seja, temos essas setas vermelhas como sendo a tendência do gás a se expandir. Porém, o meu meio externo vai realizar trabalho sobre o gás, comprimindo, ou seja, diminuindo o meu volume. Ou seja, a minha variação do volume, que antes era positiva, vai se tornar negativa na minha compressão gasosa. Por quê? Consequentemente, eu vou diminuir o volume, eu vou diminuindo e a minha variação é negativa. E, para também, consequentemente, manter a lógica, o meu trabalho vai ser negativo por ser uma compressão gasosa. Na real, não foi o gás que realizou o trabalho sobre o recipiente, como havíamos visto, mas sim o recipiente, o meio externo, realizou o trabalho sobre o meu gás. Se liga nas preposições, quem realizou o trabalho sobre quem. Isso é muito importante, primeiramente, na lei da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Muito importante, inclusive tema do próximo vídeo, já vou dizendo aí, ela é muito importante, interessantíssima para sabermos e provarmos como que essa energia ela se conserva, ela Poxa, agora foi difícil, faltou a palavra, como que ela se transforma em outras modalidades, beleza? Não se perde nem se ganha, assim se transforma. Massa, perfeito, perfeito. Mas uma ocasião pode acontecer, é claro, todas as ocasiões são possíveis, experimentos físicos e diversas possibilidades de acontecer em diversos eventos. Consequentemente, o que pode acontecer? Se não haver expansão nem compressão, poxa, a minha variação do volume vai ser zero. E olha aqui a fórmula, pressão vezes variação de volume. Se o meu volume é zero, a variação dele, consequentemente meu trabalho é nulo, não tenho trabalho realizado. Bom, mas nas questões tem uma coisa muito detalhista, muito importante, que elas gostam bastante, que é justamente os gráficos, representações gráficas e como que tudo isso pode ser cobrado numa questão que está aqui. Em geral, eles cobram essas transformações, por exemplo, de A para B, de B para A, e a gente tem que se ligar provavelmente nos sinais. Mas calma, eu não vou cobrar a explicação do sinal agora. Isso vemos nos vídeos posteriores para não ficar aquela coisa muito bagunçada. Note que quando a gente tem um gráfico pressão, volume, no eixo x e y e consequentemente acontece ali uma realização de trabalho, a gente pode encontrar através da minha fórmula que o trabalho é pressão vezes volume, que consequentemente a minha área corresponde ao módulo do trabalho. A área é o módulo desse trabalho. Agora se liga, se é trabalho resistente, negativo, trabalho motor, positivo, mas na área você vai encontrar em módulo, beleza? E depois você pode fazer esses ajustezinhos, esses tico-ticos matemáticos que são importantíssimos para a gente elucidar o trabalho de um gás, se é resistente ou não. Bem, então o quadro é seu, vamos para a próxima etapa, que vamos falar agora sobre outros tipos de gráficos, as transformações cíclicas. E agora chegando na parte número 2, vamos citar o trabalho de uma transformação cíclica. É muito simples, é muito tranquilo, já que essa é a parte mais básica do ciclo de Carnot, que a gente fala bastante da eficiência energética de uma máquina térmica, por exemplo, já que são estas máquinas que funcionam em ciclos, ou seja, transformações que voltam ao estado inicial.
seja, um ciclo. Se liga, um ciclo volta ao estado inicial. Até fiz aqui uma circunferência imaginária. Mas bem, vamos ao que de fato interessa, porque é encontrar o trabalho de um ciclo. Bem, é um teorema muito simples, muito tranquilo, em que o meu trabalho do ciclo vai ser a soma do meu trabalho de expansão, ou seja, o quanto vai variar o meu volume, aumentar esse meu volume, a variação, mais o meu trabalho de compressão. Lembrando que isso aqui é uma soma algébrica, tá? Porque o trabalho de compressão, como a gente sabe, ele é negativo, varia negativamente o meu volume. Dessa forma, é negativo. Bem, e menos com mais, menos. Ou seja, eu posso formar uma soma algébrica tranquilamente. Mas aqui observando as nuances dos meus gráficos, pressão, volume, em vários casos aqui, eu tenho que analisar a minha curva. Poxa, se é no sentido horário ou anti-horário. Te dou uma dica. Horário, sentido do relógio. Se está no sentido do relógio, está no sentido da vida, sentido positivo. Consequentemente, se está no sentido positivo, eu tenho uma taxa de expansão. Se eu expandir, trabalho positivo. Consequentemente, a minha área abaixo, em que eu ligo as tangentes ao eixo X voltado ao volume, consequentemente, o meu trabalho vai ser justamente a minha área. Beleza, o módulo dele vai ser igual à área. E dessa forma, a minha área de expansão bem maior do que a área de compressão. Ou seja, um saldo positivo, como a gente pode observar nesse meu teorema do ciclo. Ou seja, o trabalho do ciclo, o trabalho da expansão mais compressão. Porém, uma soma algébrica, que no caso aqui vai ficar um menos. Porém, isso é uma forma mais generalista, universal, de a gente explicar esse teorema do ciclo. Beleza? Massa, legal, legal. E no nosso segundo caso aqui temos uma compressão. Sentido anti-horário, você lembra o quê? Anti-herói, vilão, sentido negativo, ou seja, um trabalho negativo, ou seja, sentido contrário ao do relógio, sentido contrário ao da vida, por exemplo, usa essa analogia, ou seja, a compressão, nesse caso, como a gente viu na parte anterior, forma um trabalho negativo. E da mesma forma, na mesma lógica, encontrando a área, ligando as tangentes da minha curva até o eixo X, o eixo do volume, eu vou encontrar que meu trabalho em módulo corresponde à minha área, a área 2 nesse caso. Da mesma lógica, o que acontece? A minha área, o meu trabalho de compressão é bem maior do que o meu trabalho de expansão. Por isso, um saldo negativo. Se lembra? Sido anti-horário, sido negativo, trabalho do ciclo negativo. Massa, legal, perfeito. Agora, juntando essas duas curvas em uma só e analisando o ciclo no sentido positivo e no negativo, podemos chegar à elucidação completa. A solução final para tudo, beleza? Principalmente nos ciclos de Carnot. Veja, que minha pressão, o volume, eles vão estar associados a uma compressão e uma expansão. E na mesma lógica, nesse sentido, que a gente pode inferir que o meu trabalho do ciclo vai ser numericamente igual à subtração das áreas. A área 1, que é a área da expansão, menos a área 2, que é a área da compressão. Encontrando assim a área do ciclo, ou também conhecido como trabalho do ciclo. Como a gente sabe, a área é numericamente igual ao meu trabalho. E da mesma forma, como a gente vê aqui, ó, olha, no sentido do relógio, ou seja, no sentido horário, o meu trabalho positivo, massa. Agora vamos observar uns casos um pouco mais diferentes, né? Só representando novamente aqui, pressão, volume, um ciclo no sentido horário, ou seja, expansão em cima e compressão embaixo. Da mesma lógica, a minha área de expansão vai ser muito maior do que a área de compressão. Consequentemente, um ciclo horário, cujo trabalho do meu ciclo total é positivo. No mesmo sentido, na mesma lógica e raciocínio, tem uma compressão aqui em cima, quando o sentido é anti-horário. Ou seja, o sentido negativo, trabalho negativo. Ou seja, compressão que estava embaixo vai para cima, expansão que estava em cima vai para baixo. Ou seja, forma o sentido anti-horário contra o sentido da vida. Bem, essa mesma lógica forma um trabalho resistente, trabalho negativo, sentido anti-horário, já que o meu saldo nesse caso é negativo pela compressão ser muito maior do que a expansão. Sentido contrário ao que é visto no sentido horário, sentido positivo. Bem, e como é que a gente pode raciocinar, finalizar tudo isso? A lógica sempre vai ser esse teorema que eu coloquei aqui, que o trabalho vai ser expansão mais compressão. A gente está sempre analisando as áreas. Isso só mostra ainda mais que a área do meu gráfico, pressão, volume, nos interfere no trabalho. Ou seja, esse trabalho vai ser visto positivamente, como sendo motor, ou negativamente resistente. E dessa forma, a gente estuda umas máquinas térmicas nos ciclos. Inclusive, essas máquinas térmicas não atingem 100% de eficiência, já que
existe dissipação de energia, ou seja, transformação em outras modalidades. Inclusive também, outro enunciado dessas leis termodinâmicas é que a gente não consegue atingir o zero Kelvin, tá? Porque a gente viola o princípio da incerteza de Heisenberg, da física quântica, que veremos posteriormente, mas quando estivermos bem elucidados nesses conceitos termodinâmicos, elétricos, ondulatórios. Bom, então, se você quiser tirar um print no nosso quadro aí, está todo para você. O print pode ser feito dessa obra de arte. Me chama de Picasso, que eu gosto bastante. Eu sou Carlos, mas eu gosto de um agradinho desse. Bem, então esse vídeo foi muito gostosinho de fazer, um prazer inenarrável. Muito feliz em ter dado esse assunto de trabalho de uma transformação cíclica, trabalho de um gás e, inclusive, analisando caso por caso, área por área. Bem, eu vou ficando por aqui. Fico lisonjeado, agradecidíssimo por você ter visto esse vídeo. Se quiser, deixa teu like se tiver gostado, se inscreve no canal e não se esquece, compartilha para teus colegas, para teus amigos. Tá fazendo uma provinha aí, ó. Mas esse cara ensina direitinho, você faz essa prova aí com ele, dá uma olhadinha nos vídeos dele, que vai dar sucesso, vai dar muita alegria, porque com esse canal, veja, esse canal não é cimento, mas eu quero ter algo concreto com ele, sabe? Uma coisa bem massa, bem gostosinha e maravilhosa. Bem, eu vou ficando por aqui, brincadeiras à parte, foi um prazer muito legal. E até o próximo vídeo, que vamos falar de primeira lei da termodinâmica. Então, muito obrigado, beijinhos e até uma próxima. Vamos nessa, porque física não para.